nome é Carmen. Hoje tenho 81 anos e a garganta chega a dar um nó quando lembro desta história. Foi quando eu tinha apenas 13 anos e engravidei do Antônio, um rapaz de 16 anos do nosso povoado. Quando meu pai descobriu, me expulsou de casa aos chutes, gritando que eu era uma desgraça da família. Passei 6 meses vivendo na rua, grávida, até uma santa mulher me acolher. Hoje, sentada aqui na minha cadeira de balanço, olhando para os retratos dos meus netos na parede, às vezes mal acredito que sobrevivi àqueles tempos. A memória às vezes falha para o que aconteceu ontem, mas o passado... o passado permanece vívido, como se tivesse acontecido na semana passada. Cada detalhe, cada dor, cada lágrima está gravada aqui no peito como cicatriz que nunca desaparece. Era 1957. Eu mal tinha completado 13 anos. O mundo era bem diferente naquela época, minha querida. As meninas eram criadas para casar virgem, ter filhos e cuidar da casa. Namoro só depois dos 16, sempre vigiado, e casamento era para a vida toda. Não existia essa conversa de educação sexual que tem hoje. A gente mal sabia como os bebês eram feitos, imagine entender os riscos que corria. Lembro como se fosse ontem das conversas que as mulheres tinham na beira do fogão. Menina moça, tem que se guardar. Elas sussurravam quando pensavam que a gente não estava ouvindo. Homem não casa com mulher que já foi mexida. Essas palavras ecoavam pela casa. Criavam um medo, uma vergonha do próprio corpo que a gente nem entendia direito. Na nossa região, quando uma moça se perdia, como eles diziam, a família inteira ficava desonrada. Era como uma mancha que não saía mais, que passava de geração em geração. Por isso papai era tão rígido com a gente. Não era só proteção. Era medo do que os outros iam falar, do que iam pensar da nossa família. Morava no interior de Minas Gerais, num povoado pequeno onde todo mundo conhecia todo mundo. Nossa casa era simples, de barro e telha, com um quintal grande onde mamãe plantava jiló e quiabo. Éramos 5 filhos. Eu era a caçula das meninas. Conceição, minha irmã mais velha, tinha 17 anos e já ajudava papai com tudo depois que perdemos nossa mãe. Mamãe morreu quando eu tinha 10 anos, no parto do último filho. O menino também não resistiu. Lembro como se fosse hoje do cheiro de incenso que tomou conta da casa, das vizinhas sussurrando no canto da sala, do silêncio pesado que se instalou entre nós. Papai nunca mais foi o mesmo depois disso. Benedito era o nome dele. Um homem de 45 anos, alto, magro, com as mãos calejadas de tanto trabalho na roça. Tinha uma marca na testa, uma cicatriz de quando era menino e caiu da mangueira. As pessoas sempre falavam que ele era homem de palavra, que quando prometia algo, cumpria. Mas também diziam que quando ficava bravo, era melhor sair de perto. Depois que mamãe se foi, ele ficou ainda mais rígido, mais fechado. Era católico fervoroso, daqueles que não faltavam uma missa, que rezavam o terço toda noite. A Bíblia dele era toda gasta de tanto ler, as páginas amareladas pelo tempo. Mulher direita, casa virgem, ele sempre dizia, olhando principalmente para mim e Conceição. Na nossa casa, não havia espaço para desvios de conduta. Lembro que ele tinha um jeito particular de olhar quando estava desconfiado de alguma coisa. Franziam as sobrancelhas, os olhos ficavam pequenos, como se estivesse tentando ler a alma da gente. Quantas vezes aquele olhar me fez confessar travessuras que eu nem tinha feito direito. O trabalho na lavoura deixava papai com pouca paciência para a conversa. Acordava antes do galo cantar, voltava quando o sol já estava se pondo. Era um homem de poucas palavras, mas quando falava, todos escutavam. Nos criava sozinho com pulso firme, tentando fazer o papel de pai e mãe ao mesmo tempo. Hoje eu entendo que ele estava fazendo o melhor que sabia, mas naquela época eu só via um homem duro que raramente sorria. Foi numa tarde de domingo, depois da missa, que conheci o Antônio de verdade. Claro que eu já o conhecia de vista, filho do seu Jacinto, dono do armazém do povoado. Um rapaz bonito, de 16 anos, olhos verdes como água de rio, cabelo castanho sempre penteado com brilhantina. Ele sabia conversar,
Tinha um jeito doce de falar que fazia o coração da gente disparar. Usava sempre uma camisa branca bem passada e uma calça escura que a mãe dele caprichava no ferro. Depois da missa, enquanto o pessoal conversava na porta da igreja, ele se aproximou de mim. Lembro que estava um calor danado naquele dia, mas quando ele chegou perto, senti um frio na barriga que não tinha nada a ver com o tempo. Carmen, disse com aquele sorriso que derretia qualquer menina, você está bonita hoje. O jeito que ele falou o meu nome foi diferente de todos que já tinham falado. Tinha uma música, uma ternura que fez meu coração pular no peito. Senti o rosto esquentar na mesma hora. Nunca ninguém tinha me dito isso. Em casa, elogio era coisa rara. Papai não tinha costume de falar sobre beleza. Achava que isso deixava as meninas vaidosas. Dizia que beleza era coisa do diabo para tentar os homens de bem. Obrigada, consegui sussurrar, baixando os olhos. Conceição estava por perto, conversando com as amigas, mas de olho em mim. Ela sabia que papai não gostava de ver as filhas falando com o rapaz na rua. Que tal a gente se encontrar depois? Antônio sugeriu, chegando mais perto. O cheiro da água de colônia dele chegou até mim. Cheiro de homem, diferente de tudo que eu conhecia. Ali atrás da igreja, quando todo mundo for embora. Meu coração bateu tão forte que achei que todo mundo ia escutar. Olhei ao redor, procurando papai. Ele estava conversando com o compadre João sobre a safra de milho, distante o suficiente para não ter ouvido. Eu não sei se posso, respondi, a voz tremendo. É só uma conversa, Carmen. Não tem nada demais. Os olhos verdes dele brilhavam de um jeito que me deixava tonta. Você é especial, sabe disso? Ninguém nunca tinha me chamado de especial. Em casa, eu era só a Carmen, a filha mais nova, que ajudava com os afazeres e obedecia sem questionar. Não tinha opinião sobre nada, não tinha vontade própria. Era sempre, faça isso, Carmen, não faça aquilo, Carmen. Mas ali, naquele momento, sendo olhada daquele jeito pelo rapaz mais bonito do povoado, me senti diferente. Me senti importante, como se eu fosse alguém que merecia atenção. Está bem, sussurrei tão baixo que mal saí som. Mas ele ouviu e sorriu daquele jeito que fazia minha cabeça girar. Foi assim que começou tudo. Encontros escondidos atrás da igreja depois da missa de domingo. O lugar era perfeito. Tinha uma árvore grande que escondia a gente de quem passava na rua e dava para ver se alguém vinha. Antônio sempre chegava primeiro, me esperando encostado no muro, chutando pedrinhas com a ponta do sapato. Ele me trazia flores do campo, sempre vivas amarelas, margaridas brancas, às vezes um galho de pitanga com as flores miudinhas. Para minha princesa, ele dizia, me entregando o pequeno buquê. Eu guardava as flores dentro do livro de rezas, prensadas entre as páginas dos salmos, como se fossem tesouros preciosos. Me chamava de meu anjinho. Dizia que eu era a menina mais linda de todo o povoado. Falava de como seríamos felizes quando crescêssemos, de como ele pediria minha mão para papai quando eu completasse 16 anos. Pintava um futuro cor-de-rosa. Nossa casa, nossos filhos, nossa vida juntos. Vamos ter muitos filhos, Carmen, ele dizia, segurando minhas mãos. Meninas lindas como você, meninos fortes como eu. E vamos ser felizes para sempre. Eu acreditava em cada palavra. Com 13 anos, sem experiência nenhuma de mundo, como não ia acreditar? Ele era mais velho, sabia das coisas. Tinha estudado até a 4ª série, sabia ler bem, conhecia histórias de livros. Para mim, que mal sabia escrever o próprio nome, aquilo era fascinante. Os encontros foram ficando mais íntimos. Primeiro eram só conversas e flores. Depois vieram os abraços, os beijos no rosto. Antônio tinha as mãos quentes, o jeito gentil de segurar meu rosto quando falava. Você confia em mim, anjinho? Ele perguntava sempre. E eu respondia que sim, porque confiava mesmo. Confiava cegamente. Conceição começou a desconfiar. Carmen, você anda estranha. Para onde vai depois da missa? Eu mentia. Dizia que ficava conversando com as meninas, que gostava de ficar um pouco mais na igreja rezando. Ela me olhava com aqueles olhos desconfiados, mas não insistia muito. Foi numa tarde de março,
com o céu carregado de nuvens de chuva, que tudo mudou. Antônio estava diferente naquele dia, mais carinhoso, mais próximo. Carmen, você me ama? Perguntou, segurando minhas mãos entre as dele. Amo, respondi sem hesitar. Então prova para mim. Não sabia direito o que ele queria dizer, mas quando ele me beijou na boca pela primeira vez, entendi que era isso. O beijo era diferente de tudo que eu já tinha sentido. Fazia meu corpo inteiro tremer, meu coração disparar como cavalo assustado. Não temos que fazer nada demais, ele sussurrou no meu ouvido. É só para mostrar que nos amamos. Marido e mulher fazem isso. Eu era inocente demais para entender os riscos. Não sabia como o bebê era feito. Não entendia que aquilo podia trazer consequências. Para mim, era só uma forma de mostrar amor para o rapaz que me fazia sentir especial. Deus meu, se eu soubesse o que viria depois. Os primeiros sinais apareceram 2 meses depois. Enjoos matinais que eu achava que eram de algo que tinha comido. A menstruação que não vinha, mas eu nem prestava muita atenção nisso. Ainda estava me acostumando com essas coisas de mulher. Foi Conceição quem desconfiou primeiro. Carmen, ela me chamou numa manhã que eu estava vomitando atrás de casa. Você anda muito enjoada. Não será que... O jeito que ela falou, o susto nos olhos dela, me fez entender que algo estava muito errado. Muito errado mesmo. E sabem de uma coisa? Essas histórias precisam ser guardadas, sabe? As memórias das mulheres da nossa época. As lutas que passamos. Se você está me ouvindo agora, que tal se inscrever no canal para a gente não perder essas lembranças tão importantes? Porque cada história tem seu valor, e a minha ainda está longe de acabar. A desconfiança de Conceição me deixou com o estômago embrulhado por dias. Ela ficava me observando pelos cantos, reparando em cada enjoo, em cada vez que eu corria para vomitar. O pior era na hora das refeições. Sempre que o cheiro de alguma comida me enjoava, eu via aquele olhar dela, preocupado e desconfiado ao mesmo tempo. Carmen, você nem tocou no seu prato, ela comentava quando eu empurrava a comida sem vontade. Está doente? Não estou com fome, eu respondia, tentando parecer natural. Mas por dentro, meu coração disparava de medo. Conceição me conhecia bem demais para enganar por muito tempo. Até que numa tarde, quando papai estava na roça e meus irmãos brincando no quintal, ela me chamou para conversar. O jeito sério como ela me olhou já me deixou com as pernas bambas. Carmen, senta aqui comigo. Conceição puxou um banquinho perto da mesa da cozinha, onde descascava batatas para o almoço. Os olhos dela estavam cheios de preocupação. Preciso te fazer umas perguntas, e quero que você seja sincera comigo. Meu coração já começou a acelerar. Conceição era como uma segunda mãe para mim depois que mamãe morreu. Ela tinha apenas 17 anos, mas carregava nas costas a responsabilidade de cuidar de nós todos. Era ela quem penteava meu cabelo, quem me ensinava os afazeres de casa, quem me consolava quando papai era duro demais. Sua menstruação está atrasada? Ela perguntou baixinho, olhando para a porta para ter certeza de que ninguém escutava. Senti o sangue gelar nas veias. Um pouquinho, consegui sussurrar. Quanto tempo? 2 meses. Respondi quase sem voz, como se falando baixo tornasse aquilo menos real. Conceição largou a faca e a batata que estava descascando. As mãos dela tremiam um pouco. Jesus, Maria, José, murmurou, fazendo o sinal da cruz. Carmen, você ficou com algum rapaz? O mundo começou a girar ao meu redor. Era a primeira vez que alguém fazia essa pergunta diretamente. Até então, tudo parecia um sonho, algo distante da realidade. Mas ali, na cozinha da nossa casa, com o cheiro de feijão cozinhando no fogão a lenha e Conceição me olhando daquele jeito, a realidade bateu como um soco no estômago. Eu... Tentei falar, mas as palavras não saíam. Quem foi, Carmen? A voz de Conceição estava mais firme agora, mas eu percebia o desespero por trás da firmeza. Preciso saber para a gente decidir o que fazer. Antônio, sussurrei, tão baixo que ela teve que chegar mais perto para escutar. Antônio? O filho do seu Jacinto? Os olhos dela se arregalaram. Meu Deus do céu, Carmen, como você foi se meter com esse menino?
Comecei a chorar. Lágrimas grossas que caíam no avental que eu usava para ajudar na cozinha. Ele disse que me amava, Conceição. Disse que quando eu crescesse, ia pedir minha mão para papai. Conceição se levantou e começou a andar de um lado para o outro na cozinha pequena, as mãos na cabeça. Ela estava tentando pensar, tentando encontrar uma solução para o buraco sem fundo em que eu tinha me metido. Escuta bem, Carmen. Ela se ajoelhou na minha frente, segurou meus ombros com as duas mãos. Primeiro, vamos ter certeza. Vou te levar na Dona Joaquina hoje à tarde. Ela é parteira. Vai saber dizer se é isso mesmo que a gente está pensando. Dona Joaquina morava numa casinha nos fundos do povoado, perto do cemitério. Era uma senhora de 60 e tantos anos, magra como vara de pescar, com os cabelos completamente brancos, sempre presos num coque apertado. As mãos dela eram cheias de veias saltadas, mas firmes quando examinava as mulheres. Todas as mulheres da região procuravam ela quando tinham problemas de mulher ou quando chegava a hora do parto. Sua casa era pequena e escura, com janelas pequenas que mal deixavam o sol entrar. No quintal tinha um jardim com ervas medicinais, arruda, guiné, erva cidreira, boldo. O cheiro forte das plantas se misturava com o óleo de mamona que ela usava para tudo. Naquela mesma tarde, Conceição inventou uma desculpa para papai sobre precisarmos ir na casa de uma comadre e me levou até lá. Vamos visitar a comadre Sebastiana, papai. Ela está meio adoentada. Mentiu sem nem piscar. Minhas pernas tremiam tanto que mal conseguia andar. O caminho até a casa de Dona Joaquina parecia não ter fim. Cada passo me deixava mais nervosa, mais assustada. E se fosse verdade? E se eu estivesse mesmo esperando o bebê? O que ia ser de mim? Boa tarde, Dona Joaquina. Conceição cumprimentou quando a velha abriu a porta. A voz dela estava trêmula, tentando disfarçar o nervosismo. Boa tarde, meninas. O que as traz aqui? Os olhos pequenos e espertos de Dona Joaquina já estavam me analisando de cima a baixo. Era como se ela conseguisse ver através da gente, descobrir segredos só de olhar. A Carmen está com uns problemas. De mulher. A senhora podia dar uma olhada? Dona Joaquina nos mandou entrar. A casa cheirava a ervas secas e óleo de mamona. Nas paredes tinha imagens de santos, São José, Nossa Senhora Aparecida, Santa Luzia e frascos com remédios caseiros. Uma vela acesa queimava num canto, fazendo sombras dançarem pela parede. Ela me mandou deitar numa cama pequena que tinha no canto do quarto e começou a me examinar. As mãos dela eram frias e firmes, experientes. Apertava minha barriga com cuidado, fazia perguntas sobre os enjoos, sobre quando tinha sido minha última menstruação. Cada pergunta era como uma agulhada de medo no meu peito. Conceição ficou do lado, segurando minha mão, os olhos cheios de lágrimas que ela tentava esconder. Vai dar tudo certo, ela sussurrava. Mas eu via que ela estava tão assustada quanto eu. 3 meses de barriga. Dona Joaquina pronunciou a sentença como um juiz. Não tem dúvida. Senti o mundo desabar. Por mais que eu desconfiasse, uma parte de mim ainda esperava que fosse só um susto, que os enjoos fossem de outra coisa. Mas ali, ouvindo da boca de quem entendia dessas coisas, não tinha mais para onde correr. Tem certeza, Dona Joaquina? Conceição perguntou com a voz embargada. Absolute certeza. A menina está esperando criança. A velha me olhou com uma mistura de pena e reprovação. Quantos anos você tem, filha? 13, respondi com um fio de voz. Dona Joaquina balançou a cabeça. Menina, você sabe da encrenca que arranjou? Seu pai sabe? Não, senhora. Ainda não. E o pai da criança? Ainda não contamos para ele. Conceição respondeu por mim. Bom, então é melhor correr atrás. 3 meses já é tempo suficiente para todo mundo notar. Logo, não vai ter como esconder. O caminho de volta para casa foi o mais difícil da minha vida até então. Conceição e eu andamos em silêncio, cada uma perdida nos próprios pensamentos. Eu tentava imaginar como seria contar para Antônio, como seria a reação dele. Na minha cabeça de menina apaixonada, eu ainda achava que ele ficaria feliz,
que assumiria a responsabilidade. Conceição, chamei quando estávamos chegando perto de casa. O que vamos fazer? Primeiro vamos conversar com o Antônio. Se ele assumir, se ele pedir sua mão para papai, talvez papai aceite o casamento. E se ele não assumir? Conceição parou de andar e me olhou nos olhos. Então Deus nos ajude, Carmen, porque aí não sei o que vai ser de nós. Naquela noite, não consegui pregar o olho. Ficava virando na cama, pensando em como seria a conversa com Antônio, imaginando 1000 cenários diferentes. Numa hora, ele ficava feliz e me pedia em casamento na mesma hora. Noutra, ele ficava bravo e dizia que não era dele. Minha mente de 13 anos não conseguia parar de criar situações. Papai percebeu que eu estava estranha na hora do jantar. Carmen, você não está comendo. Está doente? Não, papai. Só sem fome mesmo. Ele me olhou com aqueles olhos penetrantes que pareciam ver através da alma da gente. Menina estranha não come. Está acontecendo alguma coisa? Não, papai. Está tudo bem. Menti, tentando parecer natural. Conceição me deu uma cotovelada por baixo da mesa, como se quisesse dizer para eu não chamar atenção. Terminamos o jantar em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. No dia seguinte, era domingo. Dia de missa, dia de ver Antônio. Conceição e eu tínhamos combinado que depois da missa ela daria um jeito de me encontrar com ele, que ela ficaria de longe vigiando para ninguém desconfiar. Durante toda a missa, não consegui prestar atenção no que o padre estava falando. Ficava olhando para a nuca de Antônio, que estava sentado algumas fileiras na frente com a família. Ele estava com a camisa branca bem passada, o cabelo penteado com brilhantina como sempre. De vez em quando, virava para trás e me dava um sorriso discreto. Depois da missa, enquanto o pessoal conversava na porta da igreja, Conceição se aproximou de Antônio. Antônio, preciso falar com você. É sobre a Carmen. Ele ficou meio ressabiado, olhou para os lados para ver se alguém estava prestando atenção. Que foi? Não posso falar aqui. Você pode encontrar com ela hoje à tarde? No lugar de sempre? Pode ser. Mas que mistério é esse? Você vai entender quando conversarem. Conceição respondeu e se afastou. A tarde demorou uma eternidade para chegar. Quando finalmente consegui escapar de casa, meu coração estava batendo tão forte que parecia que ia pular pela boca. Antônio já estava esperando atrás da igreja, encostado na parede, chutando pedrinhas com o pé. Oi, Anjinho! Ele me cumprimentou como sempre, mas percebi que estava mais sério que o normal. Sua irmã disse que você queria falar comigo sobre algo importante. É verdade. Minha voz saiu trêmula. Antônio, eu estou esperando um bebê. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Antônio ficou parado, feito estátua, me olhando como se eu tivesse falado em língua estrangeira. O rosto dele foi ficando pálido, até ficar branco como cal. Como é que é? Ele perguntou depois de uma eternidade. Estou grávida, Antônio, de 3 meses. Não pode ser meu, Carmen. A resposta veio rápida demais, como se ele já estivesse preparado para isso. Você deve ter ficado com outro. Senti como se tivessem me dado um tapa. Como outro? Antônio, eu nunca fiquei com ninguém além de você. Ah, é? E como é que eu vou saber disso? O tom dele estava ficando agressivo. Você pode ter ficado com qualquer um e estar querendo jogar a culpa em mim. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Aquele não era o Antônio que me chamava de anjinho, que me trazia flores, que falava de amor. Aquele era um estranho com a cara do rapaz por quem eu estava apaixonada. Antônio, como você pode falar isso? Você sabe que eu te amo, que você foi o primeiro, o único. Escuta aqui, Carmen. Ele chegou mais perto, mas não para me abraçar como fazia antes. Chegou ameaçador. Eu não sei de onde você tirou essa história maluca, mas não vou assumir filho que não é meu. Você é uma menina leviana que deve ter se metido com qualquer um por aí. Cada palavra era como uma facada no peito. Leviana? Antônio, como você pode me chamar de leviana? Eu me entreguei para você porque achei que me amava. Amor? Que amor, menina? Você achou que uns beijinhos significavam alguma coisa? Ele riu com desdém. Você é muito nova para entender como o mundo funciona. Foi aí que entendi que estava sozinha. Completamente sozinha.
O rapaz que jurava me amar, que falava em pedir minha mão, estava me chamando de mentirosa e leviana. Estava negando o próprio filho que carregava no ventre. Vai embora, Carmen, e não venha mais atrás de mim com essa história. Ele virou as costas e começou a se afastar. Antônio, espera! Gritei, mas ele não olhou para trás. Fiquei ali parada, atrás da igreja, chorando como nunca tinha chorado na vida. Conceição apareceu correndo. Ela tinha ficado escondida atrás de uma árvore, vendo tudo. Carmen, minha irmãzinha. Ela me abraçou forte. Que menino sem vergonha. Ele não assumiu Conceição. Disse que não é dele. Chorava tanto que mal conseguia falar. Canalha! Canalha desgraçado! Conceição estava furiosa. Como ele pode fazer isso com você? E agora? O que vamos fazer agora? Conceição ficou um tempo em silêncio, me abraçando, tentando me acalmar. Quando consegui parar de chorar, ela me olhou nos olhos. Agora vamos ter que contar para papai, Carmen. Não tem mais jeito. Daqui a pouco não vai ter como esconder. E se ele descobrir sozinho, vai ser pior. Só de pensar em contar para papai, voltei a chorar. Porque eu sabia no fundo do meu coração que aquela notícia ia destroçar nossa família para sempre. Os dias que se seguiram após a conversa com Antônio foram os mais pesados da minha vida até então. Conceição e eu vivíamos numa tensão constante, tentando agir normal na frente de papai e dos meus irmãos, mas carregando aquele segredo terrível como uma pedra no peito. Eu tentava esconder a barriga que crescia com vestidos mais largos, com chales, com o avental amarrado bem alto. Conceição me ajudava, sempre inventando desculpas quando papai reparava que eu estava diferente. Carmen está meio enjoada, papai. Deve ser alguma coisa que comeu. Mas conforme as semanas passavam, ficava cada vez mais difícil disfarçar. Já estava com quase 6 meses de gravidez, e por mais que eu tentasse esconder, meu corpo estava mudando de uma forma que logo todo mundo ia notar. Minha cintura tinha desaparecido completamente e até o vestido mais largo não conseguia esconder a curva da barriga. As outras mulheres do povoado começaram a me olhar diferente. Dona Mercedes, que sempre foi simpática, agora me cumprimentava seco depois da missa. Dona Rita, que vendia doces na feira, ficava me observando com aqueles olhos desconfiados. Era como se elas sentissem que algo estava diferente, mas ainda não conseguissem dizer o quê. Carmen, você anda meio rechonchuda, comentou uma vizinha certa tarde. Está comendo muito doce? Meu coração quase parou. Não, tia, é só que estou crescendo mesmo. Mas eu sabia que não ia conseguir enganar todo mundo por muito mais tempo. A barriga crescia a cada dia e o bebê se mexia com mais força, principalmente quando eu ficava nervosa ou assustada. Foi numa manhã de domingo, bem cedo, que quase fui descoberta. Papai tinha levantado antes do costume para ordenhar a vaca e me encontrou no quintal, vomitando atrás da mangueira. Estava só de camisola e a barriga parecia mais do que eu imaginava. Carmen, que foi? Está doente? Ele se aproximou, preocupado. Meu coração quase parou. Rapidamente peguei o chale que estava pendurado no varal e enrolei no corpo. Não, papai, só o estômago meio embrulhado. Ele me olhou com atenção, mas naquele momento eu consegui disfarçar. Anda, vai se vestir direito. Daqui a pouco é hora da missa. Sim, papai. Quando ele se afastou, minhas pernas tremeram tanto que tive que me apoiar na parede. Conceição apareceu correndo, tinha visto tudo da janela da cozinha. Meu Deus, Carmen, por pouco ele não viu. Conceição, não aguento mais viver assim, escondendo, mentindo. Quando vai acabar isso? Não sei, minha irmã, mas por enquanto é o que dá para fazer. Aquela foi a última semana que conseguimos manter o segredo. Na semana seguinte, numa manhã de segunda-feira, papai chegou mais cedo da roça porque tinha começado a chover. Eu estava na cozinha, ajudando Conceição a preparar o almoço, quando senti uma dor forte nas costas. Instintivamente, levei as mãos na barriga e me curvei um pouco. Papai entrou bem naquele momento, balançando o chapéu para tirar a água da chuva.
Quando me viu naquela posição, com as mãos na barriga, ele parou e me olhou com atenção. Carmen, o que você tem? Nada, papai. Só uma dorzinha nas costas. Mas ele continuou me olhando, e eu percebi que tinha alguma coisa diferente no olhar dele. Uma desconfiança que nunca tinha visto antes. Tira esse chale, ele disse de repente. Meu sangue gelou. Como, papai? Você ouviu. Tira esse chale. Conceição tentou intervir. Papai, que foi? A Carmen está com frio. Calada, Conceição. O tom dele era firme, sem espaço para discussão. Carmen, eu mandei tirar o chale. Com as mãos tremendo, fui desamarrando o chale. Quando finalmente o tirei, ficou óbvio. A barriga de 6 meses aparecia claramente por baixo do vestido que eu achava que disfarçava. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Papai ficou parado feito pedra, olhando para minha barriga como se não acreditasse no que estava vendo. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo nos ouvidos. Quanto tempo? Ele perguntou com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Uma voz fria, perigosa. Papai, eu posso explicar. Eu perguntei quanto tempo. O grito dele ecoou pela casa inteira, fazendo os pratos na estante tremerem. 6 meses, sussurrei, quase sem voz. Papai ficou vermelho. As veias do pescoço dele saltaram, os punhos se fecharam. 6 meses? Há 6 meses você anda pela minha casa me enganando, fingindo ser moça direita? Papai, por favor. O primeiro tapa veio sem aviso. Um estalo seco que ecoou pela cozinha e me jogou para o lado. A dor foi intensa, mas nada comparado com a dor que senti no coração ao ver o ódio nos olhos do meu pai. Vagabunda! Desgraça da família! Ele berrou, perdendo completamente o controle. Conceição tentou se meter. Papai, ela é só uma criança! Criança não! Ele se virou para Conceição com os olhos injetados de raiva. Criança não fica grávida! Essa aí é uma sem-vergonha que desonrou nossa família. Conceição começou a chorar. Meus irmãos menores apareceram na porta da cozinha, assustados com os gritos, mas papai mandou eles saírem. Sumam daqui, isso não é para vocês verem. Ele me agarrou pelo braço com tanta força que senti os dedos dele afundarem na minha pele. A marca ficou roxa por semanas. Quem foi? Quem foi o desgraçado que fez isso? Foi o Antônio. Consegui falar entre soluços. A risada que ele deu foi pior que qualquer grito. Uma risada amarga, sem humor nenhum. Antônio? O filho do Jacinto? Ele riu de novo. Você acha que eu sou trouxa, Carmen? O filho do Jacinto nem te conhece direito. Papai, eu juro que foi ele. Mentirosa. Outro tapa, mais forte que o primeiro. Além de vagabunda, é mentirosa. O Antônio é um rapaz direito, de família boa. Não ia se meter com uma sem-vergonha como você. Tentei explicar sobre os encontros, sobre como tudo começou, mas papai não queria ouvir. Para ele, eu era uma mentirosa tentando sujar o nome de um rapaz de família respeitada. Pega suas coisas e sai da minha casa, ele berrou, apontando para a porta. Eu não criei vagabunda. Papai, por favor, para onde eu vou? Não me interessa, devia ter pensado nisso antes de se meter com qualquer um na rua. Quando tentei falar de novo, veio o primeiro chute, bem no bumbum, me jogando no chão da cozinha. A dor foi terrível, e por um momento temi pelo bebê. Anda logo! Outro chute, dessa vez nas costas. Conceição estava chorando desesperada. Papai, ela está grávida, você pode machucar o bebê. E daí? Problema dela. Mais um chute. Quem mandou se meter com qualquer um? Consegui me levantar e fui correndo para o quarto. Arrumei uma trouxa com 2 mudas de roupa, uma saia, uma blusa, uma calcinha, era tudo que tinha. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia dobrar as roupas direito. Conceição me seguiu, tentando me ajudar. Carmen, para onde você vai? Não sei. Era a pura verdade. Não fazia ideia de onde podia ir. Tem algum parente que pode te receber? Todos os nossos parentes são daqui do povoado. Se papai contar o que aconteceu, ninguém vai me querer. Conceição me abraçou forte. Eu vou tentar falar com ele.
Quando ele se acalmar, talvez... Balancei a cabeça. Você viu os olhos dele, Conceição. Não vai ter conversa que resolva. Para ele, eu morri hoje. Quando voltei para a cozinha com minha trouxa, papai estava esperando. Ele me empurrou em direção à porta, me dando chutes pelo caminho. Um no bumbum, outro nas costas, outro na perna. E não volte mais! Ele gritou quando chegamos no portão. Você morreu para esta família. Se eu te vir por aqui de novo, chamo a polícia. O último chute foi o pior. Bem nas costas, quando eu já estava do lado de fora do portão. A força me jogou para a frente, e eu caí de joelhos na terra molhada da chuva que tinha caído de manhã. A porta da casa bateu com força. Ficei ali, ajoelhada na lama, olhando para a casa onde nasci, onde cresci, onde tinha sido feliz até poucos meses atrás. Era como se toda a minha vida anterior tivesse sido apenas um sonho. Conceição apareceu na janela, chorando, acenando para mim. Meus irmãos menores também estavam nas janelas, sem entender o que estava acontecendo. Eu acenei de volta, sabendo que talvez nunca mais os visse. Levantei devagar, peguei minha trouxa e comecei a andar. Não sabia para onde ir, mas sabia que não podia ficar ali. A chuva tinha parado, mas o céu continuava nublado, como se refletisse o que eu estava sentindo por dentro. Caminhei até o centro do povoado, passando pelas casas onde conhecia todo mundo. Algumas vizinhas estavam nas portas, me olharam com curiosidade. Logo a notícia ia se espalhar. A filha do Benedito foi expulsa de casa grávida. Em poucos dias todo mundo ia saber. Quando a noite chegou, eu estava sentada debaixo da marquise da igreja sem saber o que fazer. O padre tinha trancado tudo e ido embora. Fazia frio e eu só tinha o chale para me esquentar. Foi aí que a realidade bateu de verdade. Eu tinha 13 anos, estava grávida de 6 meses, sem casa, sem família, sem dinheiro, sem comida. O bebê se mexia na minha barriga, como se sentisse que estávamos em perigo. Encostei a cabeça na parede fria da igreja e chorei até não ter mais lágrimas. Naquela primeira noite na rua, eu ainda achava que talvez papai mudasse de ideia, que talvez no dia seguinte ele viesse me buscar. Mas os dias foram passando e ninguém veio. A primeira noite debaixo da marquise da igreja foi a mais longa da minha vida. O frio cortava até os ossos e por mais que eu me encolhesse toda no chale, não conseguia me aquecer. O chão de pedra era duro, gelado e cada posição que eu tentava doía nas costas. O bebê se mexia muito na barriga, como se soubesse que algo estava errado. Cada movimento dele me lembrava da responsabilidade que carregava. Não era só comigo que eu tinha que me preocupar. Os gatos do povoado vinham me cheirar durante a noite, curiosos com aquela estranha criatura que tinha aparecido no território deles. Um gatinho cinza ficou deitado do meu lado por um tempo, como se entendesse que eu precisava de companhia. Pelo menos alguém não me rejeitava. Quando o sino da igreja bateu 00:30, depois 1 hora, 2 horas, eu continuava acordada, olhando para as estrelas e tentando entender como minha vida tinha mudado tão rápido. Algumas horas antes, eu ainda tinha uma casa, uma cama, comida garantida. Agora estava ali, com apenas uma trouxa de roupas e um futuro completamente incerto. Quando o sol nasceu, eu estava acordada há horas, olhando para o céu que clareava devagar. As primeiras pessoas começaram a passar pela rua. Trabalhadores indo para a roça, mulheres carregando latas d'água na cabeça. Algumas me olhavam com curiosidade, mas ninguém se aproximava. Meu estômago doía de fome. Não tinha comido nada desde o café da manhã do dia anterior e estava começando a sentir uma fraqueza nas pernas. Peguei minha trouxa e comecei a andar pelas ruas do povoado, procurando uma alma caridosa que pudesse me dar um prato de comida. A primeira casa onde bati foi da Dona Mercedes, uma senhora que sempre foi simpática comigo na igreja. Quando ela abriu a porta e me viu ali, com a trouxa na mão e a barriga aparecendo, o rosto dela mudou completamente. Carmen, o que você está fazendo aqui com essa trouxa? Dona Mercedes, a senhora poderia me dar um pratinho de comida? Estou com muita fome. Ela me olhou de cima a baixo, reparou na barriga e seu rosto se fechou. Menina, o que foi que você aprontou? Cadê seu pai? Meu pai
Meu pai me pôs para fora de casa. Por quê? Mas pelo jeito que ela perguntou, já estava desconfiando da resposta. Baixei a cabeça envergonhada. Porque estou esperando o bebê. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Dona Mercedes ficou me olhando como se eu fosse alguma coisa suja, perigosa. Carmen, eu sinto muito, mas não posso te ajudar. Tenho filhas moças em casa, não posso dar mau exemplo. E fechou a porta na minha cara. Fiquei ali parada, sem acreditar. Dona Mercedes, que sempre me tratou bem, que sempre conversava comigo depois da missa, tinha me rejeitado como se eu fosse um bicho. Foi minha primeira lição sobre como o mundo trata a mulher que se perdeu. Tentei mais 3 casas naquela manhã. Em todas, a história se repetiu. As pessoas me olhavam com desprezo. Algumas nem deixavam eu terminar de falar antes de fechar a porta. Uma das senhoras foi mais cruel. Menina sem vergonha, volta para sua família, aqui não é lugar de vagabunda. No final da manhã, estava fraca, tonta de fome. Sentei numa pedra na beira da estrada e comecei a chorar de novo. Foi quando a dona Benedita, uma senhora mais velha que vendia doces na feira, se aproximou. Menina, você está bem? Levantei a cabeça com esperança. Dona Benedita, a senhora tem alguma comidinha que possa me dar? Prometo que pago quando conseguir trabalho. Ela me olhou com pena. Ai, filha, que situação é essa? Mexeu numa sacola que carregava e tirou um pedaço de bolo de fubá. Toma, come isso. É pouco, mas é o que tenho. Peguei aquele pedaço de bolo como se fosse ouro. Comi devagar, saboreando cada migalha. Era a primeira gentileza que alguém me mostrava desde que saí de casa. Obrigada, dona Benedita. A senhora é muito boa. Onde você está dormindo, menina? Debaixo da marquise da igreja. Ela balançou a cabeça. Isso não é vida para ninguém, muito menos para uma menina grávida. Mas também não sei como te ajudar mais. Mal tenho para mim. Entendi. Não podia esperar que as pessoas resolvessem meus problemas. Cada um tinha suas próprias dificuldades. Os dias que se seguiram foram uma luta constante para sobreviver. De manhã, eu batia nas portas pedindo comida. Algumas pessoas davam um prato de feijão, um pedaço de pão, mas outras me mandavam embora com palavras duras. À tarde, eu procurava lugar para descansar, sempre tentando ficar escondida para não incomodar ninguém. As noites eram o pior. Ora dormia debaixo da marquise da igreja, ora debaixo da ponte do rio. O frio cortava, e eu só tinha o chale para me cobrir. O bebê se mexia muito, principalmente de noite, como se sentisse meu desconforto. Depois de uma semana na rua, eu já estava irreconhecível. O cabelo sujo e embaraçado, as roupas rasgadas em alguns lugares, os pés inchados de tanto andar descalça, porque o sapato tinha arrebentado no 3º dia. As unhas sujas de terra, o rosto manchado de poeira e lágrimas secas. Quando me via no reflexo da vitrine da farmácia, não reconhecia a menina que olhava de volta. Era como se tivesse envelhecido 10 anos numa semana. O espelho mostrava uma moça que parecia ter 20 anos, não 14. O sofrimento envelhece a gente, principalmente quando a gente é muito nova e não está preparada para carregar tanto peso. O pior era o olhar das pessoas na rua. Algumas me viam com pena, outras com nojo, outras com indiferença. Eu tinha virado parte da paisagem, aquela menina grávida que vivia pedindo comida pelas casas. As crianças apontavam para mim quando passavam com as mães, curiosas, até serem puxadas para longe como se eu fosse alguma coisa contagiosa. Foi numa manhã de chuva, depois de 2 semanas na rua, que tudo mudou. Eu estava sentada debaixo da marquise da padaria, encharcada, tremendo de frio. A barriga já estava bem grande, 7 meses e meio, e eu sentia que não aguentaria muito mais. O padeiro, seu João, já tinha me expulsado de lá várias vezes. Menina, você afasta os clientes. Vai procurar outro lugar. Mas naquela manhã, com a chuva caindo forte, ele teve pena. Fica aí até a chuva passar, mas depois tem que sair. Estava ali, tentando me aquecer, quando uma senhora de uns 65 anos se aproximou. Ela era baixinha, com os cabelos completamente brancos presos num coque, vestindo um vestido preto simples mas limpo.
Carregava uma sombrinha preta para se proteger da chuva. Meu Deus do céu, ela disse quando me viu. Menina, você está toda molhada. Vai pegar pneumonia assim. Levantei a cabeça para olhar para ela. Era um rosto que eu não conhecia, o que era estranho num povoado pequeno onde todo mundo conhece todo mundo. A senhora não é daqui do povoado, falei. Não, filha. Sou de São Bento, cidade vizinha. Vim aqui resolver uns negócios. Ela me olhou com mais atenção, reparou na barriga. Quantos anos você tem? 13, quer dizer, 14. Fiz aniversário mês passado. Tinha me esquecido completamente do meu aniversário. Passei o dia igual aos outros, procurando comida e lugar para dormir. Os olhos da senhora se encheram de lágrimas. Jesus misericordioso, uma criança esperando criança. Ela olhou ao redor. Viu que eu estava sozinha, com uma trouxa pequena. Cadê sua família? Não tenho mais família. Meu pai me expulsou de casa. Por causa da gravidez? Balancei a cabeça, sem conseguir falar. Só de lembrar dos chutes, das palavras duras, meu peito apertava. A senhora ficou um tempo em silêncio, me olhando. Podia ver que ela estava pensando, tomando alguma decisão. Como é seu nome, filha? Carmen. Carmen, meu nome é Helena. Dona Helena. Ela respirou fundo. Você tem algum lugar para ficar hoje à noite? Não, senhora. Durmo debaixo da marquise da igreja ou debaixo da ponte quando está chovendo muito. E comida? Está conseguindo comer direito? As pessoas às vezes dão alguma coisa, mas não é todo dia. Dona Helena ficou mais um tempo me olhando, como se estivesse medindo alguma coisa. Depois suspirou fundo. Carmen, eu sou viúva, moro sozinha numa casa pequena em São Bento. Não tenho filhos, não tenho ninguém. Ela fez uma pausa. Se você quiser, pode vir comigo. Até o bebê nascer, pelo menos. Pensei que tinha ouvido errado. Como, Dona Helena? Estou te oferecendo um teto, menina. Comida. Um lugar quente para dormir. Você está precisando. Eu estou sozinha. Talvez possamos nos ajudar. Comecei a chorar. Não de tristeza, mas de alívio. Depois de 2 semanas dormindo na rua, passando fome, sendo rejeitada por todo mundo, aparecia aquela santa mulher oferecendo exatamente o que eu mais precisava. A senhora faria isso por mim? Sem me conhecer? Filha, quando a gente vê uma criança grávida dormindo na rua, ou a gente ajuda, ou a gente não tem coração. Ela me estendeu a mão. Vamos? Peguei minha trouxa e me levantei. As pernas estavam meio bambas, de tanta emoção. Dona Helena me segurou pelo braço, me ajudando a andar. A casa é longe? Umas 2 horas de caminhada, mas vamos devagar, sem pressa. Você está grávida, tem que tomar cuidado. Durante o caminho para São Bento, Dona Helena foi me contando um pouco da vida dela. Era viúva há 10 anos, o marido morreu de pneumonia. Nunca tiveram filhos. Vivia de uma pequena pensão que o marido deixou e de uns trabalhos de costura que fazia para as vizinhas. Por que a senhora está me ajudando? Perguntei quando estávamos na metade do caminho. Sabe, Carmen, há 10 anos, quando meu marido morreu, eu passei uns tempos muito difíceis. Sem dinheiro, sem saber como me virar. Foram pessoas boas que me ajudaram a não morrer de fome. Ela me olhou. A vida é assim, filha. Ora a gente ajuda, ora a gente é ajudado. A casa de Dona Helena era pequena mesmo, 2 quartos, uma salinha, cozinha e banheiro nos fundos. Mas era limpa, organizada, cheirosa. Tinha imagens de santos nas paredes, flores no quintal, uma sensação de paz que eu não sentia há muito tempo. Este vai ser seu quarto, ela disse, me mostrando um quartinho pequeno com uma cama de solteiro, um guarda-roupa antigo e uma janelinha que dava para o quintal. Não é grande coisa, mas é seu. Olhei para aquela cama com colchão limpo, travesseiro fofo, lençol cheiroso. Depois de 2 semanas dormindo no chão, sobre jornal velho, aquilo parecia um palácio. Dona Helena, como posso agradecer? Não precisa agradecer nada, só se cuidar e cuidar dessa criança que você está esperando. Ela me olhou com carinho. Agora vai tomar um banho quente enquanto eu esquento uma sopa. Você está precisando de comida e cuidado. Aquele banho foi como renascer.
A água quente tirando toda a sujeira, o sabonete cheiroso, a toalha limpa. Quando me olhei no espelhinho do banheiro, vi que ainda era uma menina, só estava muito machucada pela vida. A sopa que Dona Helena fez era de galinha com legumes. Comi devagar, saboreando cada colherada. Fazia tanto tempo que não comia uma refeição completa, quente, feita com carinho. Amanhã vamos conversar sobre tudo direitinho, disse Dona Helena quando terminei de comer. Sobre o bebê, sobre o parto, sobre o que você quer fazer depois. Hoje, você só precisa descansar. Naquela primeira noite na casa de Dona Helena, dormi como não dormia há semanas. Numa cama macia, coberta com cobertor quentinho, sem medo de ninguém me expulsar, sem fome, sem frio. O bebê também ficou mais calmo na barriga, como se ele também sentisse que estávamos seguros. Antes de adormecer, agradeci a Deus por ter colocado Dona Helena no meu caminho. Depois de tanto sofrimento, finalmente tinha encontrado um anjo na terra. Viver na casa de Dona Helena foi como descobrir que ainda existia bondade no mundo. Ela me tratava como filha, com uma paciência e carinho que eu não recebia desde que mamãe morreu. Todas as manhãs acordava com o cheiro de café fresquinho e pão quentinho que ela preparava antes mesmo do sol nascer. Bom dia, minha filha. Ela me cumprimentava sempre com o mesmo sorriso doce. Como passou a noite? O bebê te deixou dormir? Nos primeiros dias, eu ainda acordava assustada, achando que estava sonhando, que ia abrir os olhos e estar de volta debaixo da marquise da igreja. Mas não, estava ali mesmo, naquela casinha simples, mas cheia de amor, sendo cuidada por aquela santa mulher. Dona Helena tinha uma rotina certinha. De manhã cedo, cuidava das galinhas no quintal e regava as plantas. Depois do café, se sentava na máquina de costura antiga que ficava na sala e trabalhava em vestidos e blusas que as vizinhas encomendavam. À tarde, ia ao mercadinho comprar o que precisava para o jantar. À noite, depois da novela no rádio, rezávamos o terço juntas. Dona Helena, perguntei numa dessas tardes, por que a senhora nunca teve filhos? Ela parou de costurar por um momento e ficou olhando pela janela. Deus não quis nos dar essa bênção. Meu Augusto e eu tentamos durante 15 anos de casamento, mas nunca veio. Suspirou. Talvez fosse para eu estar livre agora para cuidar de você e desse bebê. Era assim que ela pensava. Tudo tinha um propósito. Tudo acontecia por alguma razão. Aos poucos, essa fé dela foi me contagiando também. Comecei a acreditar que talvez minha vida não tivesse acabado aos 14 anos, que talvez ainda houvesse esperança. 2 semanas depois que cheguei na casa dela, Dona Helena me levou para conhecer Dona Antônia, a parteira de São Bento. Era uma mulher de meia idade, forte, experiente, que já tinha feito centenas de partos na região. Usava sempre um avental limpo e carregava uma bolsa de couro velho com todos os instrumentos que precisava. Vamos ver como está essa menina, disse Dona Antônia, lavando as mãos numa bacia. Ela tinha um jeito direto de falar, sem rodeios, mas não era grosseira. Era como quem já viu de tudo na vida e não se assusta com mais nada. Depois de me examinar, ficou séria. Esta menina está com quantos meses? 8 meses, Dona Helena respondeu, ansiosa pela resposta. O bebê está bem posicionado, mas ela é muito nova. O quadril ainda não está totalmente formado. Dona Antônia me olhou com seriedade. Menina, você tem que se alimentar bem, descansar, não fazer esforço. Esse bebê pode chegar a qualquer momento e vai ser um parto difícil. As palavras dela me assustaram, mas Dona Helena segurou minha mão. A gente vai cuidar de tudo, filha. Você vai ficar bem. Saímos de lá com uma lista de coisas que eu precisava fazer para me preparar para o parto. Chás de folha de pitanga para fortalecer, caminhadas leves de manhã, massagem na barriga com óleo de mamona. Dona Helena comprou tudo, cuidou de tudo. Dona Helena, como vou pagar tudo isso que a senhora está gastando comigo? Não se preocupe com isso agora, filha. Depois que o bebê nascer, se você quiser, pode me ajudar com os trabalhos de casa, com a costura. Mas agora sua única obrigação é cuidar de você e dessa criança. Os dias foram passando e minha barriga foi crescendo tanto que mal conseguia me virar na cama. O bebê se mexia muito,
principalmente à noite. Dona Helena dizia que era sinal de que ele estava com saúde, ansioso para nascer. Foi numa madrugada de março, quando eu estava completando 8 meses e meio de gravidez, que as dores começaram. Acordei com uma cólica forte, diferente de todas que já tinha sentido. Dona Helena! Chamei do quarto. Ela apareceu na mesma hora, ainda de camisola. O que foi, filha? Acho que está chegando a hora. Dona Helena correu para acender o fogo, esquentar água, preparar os panos limpos que tínhamos separado. Mandou o vizinho chamar Dona Antônia, que chegou meia hora depois com sua bolsa de parteira. Já está no tempo mesmo, disse Dona Antônia depois de me examinar. Mas vai demorar ainda. Primeiro filho sempre demora. As dores foram ficando mais fortes, mais frequentes. Dona Helena segurava minha mão, passava pano úmido na minha testa, sussurrava palavras de carinho. Força, minha filha, você consegue, seu bebê está chegando. O parto durou a noite inteira. Doía como se estivessem me partindo ao meio, como se meu corpo não fosse grande o suficiente para aquele bebê passar. Várias vezes pensei que ia morrer, que não aguentaria. Empurra, Carmen! Empurra que já está saindo a cabeça! Dona Antônia gritava. Eram 3 da manhã quando finalmente ouvi o primeiro choro. Um choro forte, irritado, de quem não queria ter saído do lugar quentinho onde estava. É um menino! Dona Antônia anunciou, levantando meu filho para eu ver. Um menino lindo, vermelhinho, com bastante cabelo preto e os olhos claros que abriu assim que nasceu. Olhos verdes como os do pai, mas com uma luz diferente, uma inocência que me fez esquecer de toda a dor. Meu filho, sussurrei quando Dona Antônia colocou ele no meu peito. Meu Joãozinho. Dona Helena estava chorando de emoção. Que menino mais lindo, parece um anjo. Joãozinho mamou na primeira tentada, agarrando meu peito com as mãozinhas pequenas. Naquele momento, entendi que tudo o que tinha passado valia a pena. Todas as dores, todas as humilhações, todos os chutes, tudo tinha levado até ali, até aquele momento perfeito de ter meu filho nos braços. Agora você é mãe, Carmen, Dona Helena disse, arrumando o cobertor ao redor de nós dois. A vida vai ser diferente a partir de hoje. E foi mesmo. Ser mãe aos 14 anos, sozinha no mundo, não era fácil. Joãozinho chorava muito à noite, mamava de 2 em 2 horas, precisava de cuidado constante. Mas também me deu um propósito que eu não tinha antes. Eu não era mais só a Carmen que foi expulsa de casa grávida. Eu era a mãe do Joãozinho. E isso me fazia sentir importante, necessária. Dona Helena me ajudou em tudo. Ela que me ensinou a dar banho no bebê, a trocar fralda, a fazer ele arrotar depois de mamar. Filho não vem com manual, ela dizia rindo. A gente aprende fazendo. Quando Joãozinho completou 1 mês, Dona Helena teve uma ideia. Carmen, você não acha que o pai do menino deveria saber que ele nasceu? Meu estômago embrulhou só de pensar em Antônio. Dona Helena, ele disse que não era dele, chamou de mentirosa. Mas agora o menino nasceu. Qualquer um pode ver que tem os olhos dele. Talvez ele mude de ideia. Não tinha muita esperança, mas concordei. Dona Helena foi até o povoado onde eu morava. Procurou Antônio no armazém do pai. Antônio, ela disse. A Carmen teve o bebê. Um menino lindo, de olhos verdes. Você não quer conhecer? A resposta dele foi a mesma de antes. Esse menino não é meu. A Carmen pode ter ficado com qualquer um. Não quero saber dessa história. Quando Dona Helena voltou e me contou, chorei muito. Não por mim, mas por Joãozinho. Que pai rejeitava o próprio filho sem nem querer conhecer? Que homem era tão covarde assim? Não chora, filha. Dona Helena me consolou. Filho que cresce sem pai ruim é mais feliz do que filho que cresce com pai ruim. Ela tinha razão. Era melhor Joãozinho crescer sem pai do que crescer sabendo que o pai não o queria. Os meses foram passando e Joãozinho crescendo. Era um bebê alegre, que sorria muito, que dormia bem. Dona Helena se derretia por ele. Dizia que era o neto que Deus tinha mandado para ela. Quando ele completou 6 meses, comecei a pensar no futuro. Não podia ficar dependendo da bondade de Dona Helena para sempre. Precisava encontrar um jeito de me sustentar, de sustentar meu filho.
Dona Helena, preciso arrumar trabalho, preciso ter minha independência. Mas você é tão nova ainda, Carmen, e tem o Joãozinho para cuidar. Por isso mesmo, ele precisa de mãe que seja capaz de sustentá-lo. Dona Helena ficou pensativa. Tem a Dona Rosa, lá do centro da cidade, que estava procurando alguém para ajudar na casa dela. Só que o trabalho é pesado. Lavar roupa, limpar casa, cozinhar para a família toda. Eu aguento. E posso levar o Joãozinho? Acho que sim. Ela tem netos. Gosta de criança. Foi assim que arranjei meu primeiro emprego. Dona Rosa era uma senhora viúva que morava com os filhos casados e os netos. A casa era grande, o trabalho era pesado mesmo, mas ela me deixava levar Joãozinho e até me ajudava a cuidar dele quando ele ficava enjoado ou choroso. Ganhava pouco, mas era meu dinheiro. Meu salário honesto, ganho com meu suor. Dona Helena não queria que eu pagasse nada pela comida e pelo quarto, mas eu insisti. Preciso aprender a andar com as próprias pernas. Sabe, contando essa história agora, percebo como cada pedacinho foi importante. Cada pessoa que apareceu no meu caminho, até as que me rejeitaram, me ensinou alguma coisa. E você que está ouvindo também faz parte disso, faz parte dessa corrente de pessoas que se interessam pelas histórias umas das outras. Se você quer continuar ouvindo essas memórias, essas lições de vida que a gente vai aprendendo pelo caminho, se inscreve no canal para não perder nenhuma história, porque ainda tenho muito para contar. E acredito que minha experiência pode ajudar outras pessoas a entenderem que sempre, sempre há uma saída. Os anos que se seguiram foram de muita luta, mas também de muito aprendizado. Trabalhei na casa da Dona Rosa até Joãozinho completar 2 anos. Ele crescia forte e esperto, já falava algumas palavras e caminhava pelos cantos. As outras empregadas da casa se encantavam com ele, diziam que era o menino mais educado que já tinham visto. Dona Helena continuava sendo minha segunda mãe. Todas as noites, quando eu chegava do trabalho, ela já estava com o Joãozinho banhado, alimentado, pronto para dormir. Como foi o dia, minha filha? Ela sempre perguntava, interessada em cada detalhe da minha rotina. Dona Helena, a senhora não precisa fazer tudo isso. Joãozinho é minha responsabilidade. Filha, cuidar de criança é alegria, não é obrigação. Esse menino me deu um motivo para acordar feliz todos os dias. E era verdade. Joãozinho trouxe vida nova para aquela casa. Seus risos ecoavam pelos quartos, suas travessuras enchiam nossos dias de surpresas. Dona Helena vivia dizendo que ele era a bênção que Deus tinha mandado para compensar todos os filhos que ela nunca teve. Quando Joãozinho fez 3 anos, tomei uma decisão que vinha pensando há muito tempo. Era hora de tentar uma reconciliação com papai. Meu filho já estava crescido, eu já estava mais madura, talvez o tempo tivesse amolecido o coração dele. Dona Helena, quero levar o Joãozinho para conhecer o avô. Ela me olhou preocupada. Carmen, você tem certeza? E se seu pai não receber vocês bem? Então pelo menos vou saber que tentei. Joãozinho tem direito de conhecer a família dele. Numa tarde de domingo, arrumei Joãozinho com a roupinha mais bonita que ele tinha. Uma calça comprida e uma camisinha que Dona Helena tinha costurado especialmente para ele. Penteei o cabelo dele com brilhantina, igual papai gostava de usar. Queria que o neto chegasse bonito para conhecer o avô. O caminho de São Bento até meu antigo povoado demorou 3 horas, com Joãozinho no colo. Ele ia perguntando sobre tudo. Por que estávamos andando tanto? Para onde íamos? Quem íamos visitar? Vamos conhecer o vovô, eu explicava. O papai da mamãe. O vovô vai gostar de mim? Meu coração apertou. Claro que vai, meu amor. Você é o netinho mais lindo do mundo. Mas por dentro, eu não tinha certeza de nada. Quando chegamos na rua da minha antiga casa, meu coração disparou. Tudo estava igual. A mesma cerca de arame, o mesmo portão de madeira, a mesma mangueira no quintal. Joãozinho olhava tudo com curiosidade, sem imaginar que ali tinha sido minha casa durante 13 anos. Papai estava sentado na varanda, numa cadeira de palha, lendo um almanaque. Estava mais velho, mais curvado, com cabelos mais brancos. O tempo tinha passado para ele também. Quando nos viu chegando, ele levantou devagar da cadeira. Por um momento, nossos olhares se cruzaram e pensei que talvez
Talvez houvesse uma chance. Boa tarde, papai. Cumprimentei, tentando manter a voz firme. Ele ficou me olhando como se estivesse vendo um fantasma. Depois olhou para Joãozinho, que estava agarrado na minha saia, meio tímido. O que você veio fazer aqui? A voz dele estava mais fraca que antes, mas ainda tinha a mesma dureza. Vim para o senhor conhecer seu neto. Este é o Joãozinho. Papai olhou para o menino com atenção. Joãozinho tinha mesmo os olhos claros do pai, mas o restinho do rosto era parecido comigo e com a família. Qualquer um podia ver que ele era nosso sangue. Vovô! Joãozinho sussurrou, olhando para papai com aqueles olhos grandes e curiosos. Por um segundo, vi algo diferente no rosto de papai. Uma ternura que eu não via há anos, mas durou pouco. Você não é mais minha filha, ele disse, desviando o olhar de Joãozinho. E esse menino não é meu neto. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Papai, por favor, Joãozinho não tem culpa de nada. Ele só quer conhecer a família. A família dele é você e mais ninguém. Papai se virou para entrar em casa. Não voltem mais aqui. Papai, espera! Mas ele já tinha entrado e fechado a porta. Ficamos ali, eu e Joãozinho, olhando para aquela porta fechada que simbolizava tanto. Por que o vovô não gostou de mim? Joãozinho perguntou, com os olhinhos cheios de lágrimas. Ajoelhei na frente dele e sequei suas lágrimas. Não é que ele não gostou de você, meu amor. É que o vovô está muito tristinho e não sabe como demonstrar carinho. Ele vai ficar feliz depois? Talvez, filho. Mas enquanto isso, você tem a mamãe e a vovó Helena que te amam muito. Na volta para casa, Joãozinho dormiu no meu colo, cansado da caminhada e da emoção. Eu fiquei pensando em como explicar para uma criança de 3 anos que o avô tinha rejeitado conhecê-lo. Decidi que nunca mais falaria sobre papai para ele. Não valia a pena criar expectativas que só trariam decepção. Dona Helena estava esperando na porta quando chegamos. Pelo meu rosto, ela entendeu tudo. Não deu certo? Ele disse que Joãozinho não é neto dele. Dona Helena me abraçou forte. O homem perdeu 2 vezes. Perdeu a filha e perdeu o neto. Você tentou, Carmen. Agora pode seguir sua vida em paz. E foi o que fiz. Concentrei todas as minhas energias em criar Joãozinho da melhor forma possível. Mudei para outros trabalhos conforme ele foi crescendo. Trabalhei em casa de família, numa pequena fábrica de doces, numa loja de tecidos. Sempre levando meu filho, sempre cuidando dele com todo o amor que tinha no coração. Quando Joãozinho completou 7 anos, consegui matriculá-lo na escola. Era meu sonho que ele estudasse, que tivesse as oportunidades que eu nunca tive. Todas as noites, depois do trabalho, eu me sentava com ele para ver os deveres, para ouvir as histórias que aprendia na escola. Ver ele lendo, escrevendo, aprendendo coisas que eu nem sabia que existiam, enchia meu coração de orgulho. Mamãe, hoje a professora ensinou sobre os planetas. Ele contava, empolgado. Sabia que tem um planeta que tem anéis ao redor? Chama Saturno. Eu ouvia fascinada, aprendendo junto com ele. Que coisa mais interessante, meu filho. Conta mais. E tem um que é bem vermelho, que chama Marte. A professora disse que talvez um dia as pessoas vão conseguir ir lá. Era um mundo completamente novo que se abria através dos olhos do meu filho. Um mundo de conhecimento, de possibilidades, de sonhos que eu nunca tinha tido chance de sonhar. Mamãe, por que você não sabe ler direito? Ele perguntou um dia, quando eu estava tendo dificuldade para entender uma palavra no caderno dele. Porque quando eu era criança, não tive chance de estudar, meu filho. Por isso você tem que aproveitar bem a escola. Quando eu crescer, vou ensinar você a ler melhor. E ele ensinou mesmo. Conforme Joãozinho foi crescendo, foi me ensinando as letras, as contas, as coisas que aprendia na escola. Tinha uma paciência infinita comigo. Repetia quantas vezes fosse necessário. Nunca ficava impaciente quando eu demorava para entender. Essa letra aqui, mamãe, é o Ki. Faz o som de K. Ele explicava, apontando para o caderno. Tenta falar Ki-e-ro. Ki-e-ro. Eu repetia devagar. Isso. Agora junta tudo. Quero. Quero. Eu sorria, orgulhosa de ter conseguido. Eu quero aprender a ler. E vai aprender, mamãe.
Eu vou te ensinar tudo. Aos poucos, fui melhorando minha leitura, aprendendo a escrever melhor. Nunca é tarde para aprender, principalmente quando se tem um filho paciente e carinhoso para ensinar. Hoje sei que aquelas aulas improvisadas na mesa da cozinha foram algumas das horas mais felizes da minha vida. Eu sonho que ele estudasse, que tivesse as oportunidades que eu nunca tive. Todas as noites, depois do trabalho, eu me sentava com ele para ver os deveres, para ouvir as histórias que aprendia na escola. Mamãe, por que você não sabe ler direito? Ele perguntou um dia. Porque quando eu era criança, não tive chance de estudar, meu filho. Por isso você tem que aproveitar bem a escola. Quando eu crescer, vou ensinar você a ler melhor. E ele ensinou mesmo. Conforme Joãozinho foi crescendo, foi me ensinando as letras, as contas, as coisas que aprendia na escola. Aos poucos, fui melhorando minha leitura, aprendendo a escrever melhor. Nunca é tarde para aprender, principalmente quando se tem um filho paciente para ensinar. Os anos passaram voando. Joãozinho se formou no primário, depois no ginásio. Era um menino inteligente, educado, trabalhador. Com 15 anos, já me ajudava a sustentar a casa, trabalhando meio período numa oficina mecânica depois da escola. Mamãe, quero estudar para ser mecânico, ele me disse um dia, chegando da oficina com as mãos sujas de graxa, mas com os olhos brilhando de empolgação. Gosto de mexer com máquinas, de entender como as coisas funcionam. Então vamos atrás de um curso para você, meu filho. Você merece ter uma profissão boa. E foi o que fizemos. Juntamos cada centavo que conseguíamos para pagar o curso técnico. Eu trabalhava dobrado. Ele ajudava com o que ganhava na oficina. Às vezes comíamos só feijão com farinha no jantar, mas não importava. O importante era o futuro do meu menino. Durante o curso, Joãozinho me contava sobre os motores, as peças, as ferramentas. Hoje aprendi a trocar o óleo do motor, mamãe. Parece simples, mas tem que saber o jeito certo, senão estraga tudo. Eu ouvia com atenção, orgulhosa de ver como ele estava se dedicando, como estava crescendo e se tornando um homem responsável. Às vezes me pegava pensando, se meu pai pudesse ver o neto que rejeitou, mas logo afastava esses pensamentos. O passado era passado, e o que importava era o presente que estávamos construindo. Dona Helena continuava sendo parte da nossa família. Era ela quem costurava as roupas de Joãozinho para o curso, quem preparava sua marmita com o maior carinho. Esse menino vai longe, ela sempre dizia. Tem a inteligência da mãe e a determinação que aprendeu na vida. Quando ela completou 80 anos, já estava mais frágil, precisando de mais cuidados. As mãos tremiam quando costurava, a vista estava mais fraca e ela se cansava mais facilmente. Foi natural que Joãozinho e eu cuidássemos dela, como ela tinha cuidado de nós. Dona Helena é nossa família de verdade, Joãozinho dizia quando ajudava ela a se sentar na cadeira de balanço. Foi ela quem nos deu amor quando ninguém mais queria dar. E era verdade. Dona Helena tinha sido mais que uma mãe para mim, mais que uma avó para Joãozinho. Tinha sido nossa salvação quando mais precisávamos. Carmen, ela me disse numa dessas tardes, sentada na varanda olhando Joãozinho brincar no quintal. Você sabe que vocês foram a melhor coisa que aconteceu na minha vida? Dona Helena, a senhora que salvou minha vida e a do Joãozinho. Não, filha, vocês que trouxeram alegria para os meus últimos anos, que me deram a chance de ser mãe e avó, mesmo não tendo tido filhos. Ela sorriu, aquele sorriso doce que eu conhecia tão bem. Deus tinha um plano quando colocou vocês no meu caminho. Ela morreu dormindo, numa madrugada tranquila de inverno, quando Joãozinho tinha 18 anos. Foi como se tivesse esperado ele crescer, virar homem, se formar no curso técnico, para só então descansar. Encontrei ela de manhã, na cama, com um sorriso sereno no rosto, como se estivesse tendo um sonho bom. O velório foi cheio de gente, vizinhos, clientes da costura, pessoas que ela tinha ajudado ao longo da vida. Todo mundo falava da bondade dela, de como ela era querida por todos. Dona Helena era um anjo na terra, diziam, sempre pronta para ajudar quem precisasse. Mamãe, Joãozinho me disse no cemitério, segurando minha mão enquanto víamos descer o caixão. Vovó Helena está descansando agora.
Ela cuidou bem de nós, agora é nossa vez de cuidar um do outro. E foi o que fizemos. Joãozinho se formou mecânico com as melhores notas da turma, arranjou um emprego bom numa oficina grande da cidade. Com 22 anos, se casou com uma moça boa, a Lourdes, filha de um comerciante da cidade vizinha. Uma menina de família, educada, que me tratava como mãe desde o primeiro dia. Dona Carmen, ela me disse no dia do casamento, segurando minhas mãos: "Quero que a senhora saiba que admiro muito a forma como criou o Joãozinho. Ele é o homem mais honesto e trabalhador que conheço. A senhora pode ter orgulho do filho que tem. Ver meu filho casando, feliz, realizado, foi um dos momentos mais gratificantes da minha vida. Todo aquele sofrimento do passado valeu a pena para chegar ali. Ele estava bonito no terno emprestado de um amigo, ela linda no vestido que eu mesma tinha costurado com todo o amor do mundo. Durante a cerimônia, olhei ao redor e vi nossa pequena família, alguns amigos da oficina, vizinhos queridos, a família da Lourdes que nos acolheu com carinho. Era uma família diferente da que eu tinha sonhado quando era menina, mas era nossa, construída com amor e dedicação. Hoje, aos meus 81 anos, sou avó de 4 netos lindos, 2 meninos e 2 meninas, e bisavó de 2 bisnetos que são a alegria da minha velhice. Joãozinho se tornou um homem de bem, um pai exemplar, um filho carinhoso que nunca me abandonou. Ele abriu sua própria oficina depois de alguns anos, prosperou na vida, comprou uma casa boa onde sempre há um quarto para mim. Nunca perguntou sobre o pai biológico, nunca cobrou explicações sobre o passado. Para ele, nossa história começou quando nasceu e tudo o que importava era o amor que construímos juntos. "Mamãe", ele me disse uma vez, quando eu estava preocupada se tinha sido uma boa mãe, "a senhora me deu a coisa mais importante que um filho pode ter. Amor incondicional e exemplo de honestidade. Nunca vou conseguir agradecer o suficiente. Minha vida não foi fácil, mas foi boa. Foi cheia de propósito, de amor, de pequenas vitórias que valem mais que qualquer riqueza material. Aprendi que a família não é só quem tem o mesmo sangue, é quem está ao seu lado quando você precisa, quem te ama nos momentos difíceis, quem comemora suas alegrias como se fossem próprias. Dona Helena foi mais mãe para mim do que minha própria família. Joãozinho me deu mais alegria do que todas as tristezas que passei. Os netos e bisnetos enchem minha casa de risadas e travessuras que fazem meu coração rejuvenescer. Perdoei meu pai anos depois que ele morreu. Conceição me contou que ele perguntava por mim às vezes, especialmente nos últimos anos de vida, mas o orgulho não deixava ele vir atrás. Ele morreu arrependido, ela me disse, mas não soube como consertar o erro que fez. Perdoei Antônio também. Um rapaz de 16 anos que não soube assumir a responsabilidade, que teve medo das consequências e escolheu o caminho mais fácil. A raiva não serve para nada, só envelhece o coração da gente e impede que novos amores entrem. O importante é que sobrevivi, que criei meu filho sozinha, trabalhei duro, construí uma vida digna com minhas próprias mãos. Mostrei que uma menina de 13 anos, mesmo expulsa de casa aos chutes, pode dar a volta por cima e ser feliz. Hoje, quando olho para meus netos brincando no quintal, quando vejo Joãozinho realizando os sonhos que eu nunca pude ter, quando penso em toda a estrada que percorri desde aquela primeira noite debaixo da marquise da igreja, entendo que tudo valeu a pena. Cada lágrima, cada noite na rua, cada humilhação, cada não que recebi, tudo me tornou mais forte, me ensinou a valorizar as pequenas alegrias da vida, me mostrou que a felicidade não está nas coisas grandes, mas nos momentos simples de amor compartilhado. E para você que me ouviu até aqui, que teve paciência para escutar a história de uma velha de 81 anos, quero deixar uma lição que aprendi na pele. Não importa o tamanho da tempestade que está passando, sempre há um arco-íris esperando depois da chuva. Sempre há uma Dona Helena pronta para estender a mão. Sempre há esperança. A vida pode ser dura, pode ser injusta, pode nos derrubar quantas vezes for, mas também pode ser muito, muito bonita. E vale a pena lutar por essa beleza, vale a pena acreditar que dias melhores vão chegar, porque chegam mesmo,
E quando chegam, a gente entende que toda a luta valeu a pena.